Capítulo 2. Eu quero lhes dizer agora, cavalheiros, queiram vocês ouvir ou não, porque eu não poderia sequer me tornar um inseto. Lhes direi solenemente que por vezes tentei ser um inseto, mas eu não era adequado, nem mesmo para isso. Juro, cavalheiros, que ser consciente demais é uma doença real e completa. Para as necessidades diárias do homem, seria bem o suficiente ter a consciência humana comum, isto é, metade ou um quarto da quantidade que recebem de nascença os homens cultivados de nosso infeliz século XIX. Especialmente um que tem a má sorte fatal de habitar em Petersburgo, a cidade mais teórica e intencional de todo o globo terrestre. Existem cidades intencionais e não intencionais. Seria o suficiente. Por exemplo, ter a consciência pela qual todas as pessoas supostamente diretas e de ação vivem. Aposto que pensam que estou escrevendo isso como um artifício, para ser engraçado às custas dos homens de ação. E, ademais, que por causa de um artifício profano, estou tilintando uma espada como o oficial de qual falei. Mas, cavalheiros, quem é que pode se orgulhar das próprias doenças e até ostentá-las? Embora, afinal, todos façam isso, as pessoas realmente se orgulham de suas doenças. E eu, talvez, mais que qualquer um. Não disputaremos isso. Minha contenda era absurdo, mas ainda assim estou firmemente persuadido que uma quantidade grande de consciência, qualquer tipo de consciência, na realidade, é uma doença. E insisto nisso. Deixemos isso de lado também, por um instante. Me diga isso, por que acontece que nos próprios momentos em que sou mais capaz de sentir todo o refinamento de tudo o que é bom e belo, como costumavam dizer há uns tempos, ocorreria como que por desígnio de eu só não sentir, mas fazer coisas tão feias de modo que, bom, em suma, ações que todos talvez cometam, mas que, como que propositalmente, me ocorreram no momento exato que eu estava mais consciente de que elas não deveriam ser cometidas? Quanto mais consciente eu ficava da bondade e de tudo que é bom e belo, mais profundamente eu me afundava no meu lamaçal e mais pronto eu me sentia para deixar que ele me engolisse por completo. Mas o ponto central era que tudo isso não era, por assim dizer, acidental em mim, mas como que fadado a ser dessa forma. Era como se fosse a minha condição mais normal, sem um pingo de doença ou depravação, de modo que, por fim, eu perdi todo o desejo que tinha de lutar contra essa depravação. Acabou comigo, quase acreditando, talvez, eu realmente tenha acreditado, que essa era talvez a minha condição normal. Mas primeiro, no começo, esse conflito foi tão agonizante. Eu não acreditava que era o mesmo com os outros, e por toda a minha vida eu escolhi esse fato sobre mim mesmo como um segredo. Eu tinha vergonha, até agora talvez eu esteja envergonhado. Cheguei ao ponto de sentir uma espécie de prazer anormal e desprezível voltar para o canto que eu chamava de quarto em alguma noite nojenta de Petersburgo. Agudamente ciente de que naquele dia eu tinha cometido mais uma ação desprezível. Que o que eu fiz não podia jamais ser desfeito. E secretamente, interiormente, me remoendo e remoendo, me rasgando e me consumindo. Até que por fim a amargura se transformou numa espécie de vergonha e amaldiçoada doçura. E por fim, num verdadeiro prazer. Sim, num prazer. Num prazer. Eu insisto nisso. Eu falei disso porque eu continuo querendo saber se outras pessoas sentem esse prazer. Eu explicarei. O prazer era decorrente só da consciência intensa demais da minha própria degradação. Era de sentir que eu chegara à última fronteira, que era horrível, mas que não poderia ser de outro modo, que não havia escapatória, que eu nunca poderia me tornar um homem diferente, que mesmo que ainda restasse fé e tempo para ser algo diferente, eu provavelmente não gostaria de mudar. Ou que se eu quisesse, mesmo assim, eu não faria nada, porque talvez, na realidade, não existisse nada em que me transformar. E o pior de tudo era, e a raiz de tudo, que tudo isso estava de acordo com as leis normais e fundamentais da consciência demasiadamente aguda e com a inércia que era o resultado direto dessas leis. E que, consequentemente, eu não só era capaz de mudar, mas era incapaz de qualquer coisa. Assim se seguiria, como resultado da consciência aguda, que a culpa não era minha por ser um canalha.
como se existisse qualquer consolo que o canalha sente quando percebe que realmente é um canalha. Mas basta. Ah, falei muita besteira. Mas o que expliquei? Como explicar o prazer disso? Mas eu explicarei. Chegarei ao fundo dessa questão. É por isso que eu comecei a escrever. Eu, por exemplo, tenho bastante amor próprio. Sou tão suspeito e propenso a me ofender quanto um corcunda ou um anão. Mas dou minha palavra que às vezes tive momentos em que, se por acaso eu tomasse um tapa na cara, eu talvez me sentisse feliz por isso. Digo, com sinceridade, que eu talvez fosse capaz de descobrir até mesmo nisso uma espécie peculiar de prazer. O prazer, é claro, do desespero. Mas é no desespero que estão os mais intensos prazeres, especialmente quando se está agudamente consciente da desesperança da posição em que se encontra. E quando se recebe um tapa na cara, ora, é aí que a consciência de ser esmagado poderia dominar alguém. O pior disso tudo é que, de qualquer ponto de vista, sempre acabaria sendo tudo culpa minha. E mais humilhante que tudo é a culpa não seria de algum erro meu, mas, por assim dizer, das leis da natureza. Em primeiro lugar, seria culpado por ser mais esperto do que qualquer uma das pessoas ao meu redor. Eu sempre me considerei mais esperto que qualquer um ao meu redor. E, às vezes, acredite ou não, me senti verdadeiramente envergonhado disso. De qualquer forma, por toda a minha vida, por assim dizer, eu revirei meus olhos e nunca consegui olhar as pessoas diretamente no rosto. A culpa é minha. Por fim, porque mesmo que eu fosse magnânimo, eu só sofreria ainda mais por sentir a inutilidade disso. Eu certamente nunca teria sido capaz de fazer qualquer coisa ser magnânimo, nem perdoar, pois o meu agressor talvez tivesse me golpeado por causa das leis da natureza. E não se pode perdoar as leis da natureza, nem esquecer, pois mesmo que fosse devido às leis da natureza, seria insultante da mesma forma. Finalmente, mesmo que eu quisesse ser qualquer coisa além de magnânimo, que eu desejasse, pelo contrário, me vingar do meu agressor, eu não poderia me vingar de qualquer um por qualquer coisa, porque eu certamente nunca conseguiria ter a convicção de fazer nada, mesmo que eu fosse capaz. Por que eu não me convenceria? Sobre isso, em particular, quero dizer algumas poucas palavras.